a gente vai começar lá no nascimento, lá quando a gente nasceu. Mas calma que vai fazer sentido por que eu tô falando tudo isso. Quando a gente nasce, nós temos dois tipos de gorduras no nosso corpo, de tecido adiposo. A gordura marrom e a gordura branca. A gordura marrom tem objetivo, tem como finalidade a manutenção da temperatura. Então, ela meio que esquenta a gente. E o tecido adiposo branco de gerar energia. Quando a gente está em crescimento, então do primeiro ano aos 5 anos, vocês já perceberam o quanto a criança se expande, o quanto ela cresce muito. Então ela demanda muita energia. Então vai diminuindo a quantidade de tecido adiposo marrom do nosso corpo e vai criando o tecido adiposo branco, tecido que guarda gordura. E aí, por que é mais difícil a gente emagrecer e se manter magra quando foi uma criança que teve sobrepeso e obesidade? E por que é mais difícil eu engordar na vida adulta quando eu fui uma criança ou adolescente que não teve sobrepeso e obesidade? Porque o tecido adiposo funciona como um plástico bolha. Imagina um plástico bolha. Então, o tecido adiposo branco e várias célulazinhas lá. Primeiro, acontece uma hipertrofia das células de gordura. Então, primeiro, como se aquela bolinha, do plástico bolha enchesse, aumentasse de tamanho. Então, a célula que tem a gotícula de gordura, primeiro incha. Só depois que todas as células, ou a maioria delas, não consegue mais encher, não tem mais espaço, é que outras células de gordura são criadas. Na vida adulta, é mais difícil criar células de gordura. Os tecidos não estão... precisa mais aumentar de tamanho para chegar na altura que está determinada geneticamente. A gente não precisa mais disso. Então, fica mais difícil ter a criação de novas células. Isso não vai acontecer? Vai acontecer sim, tá? Claro que vai. Se você consumir mais do que você precisa, se tiver uma vida sedentária, isso vai acontecer, tá? Só consumir mais calorias do que você precisa, então você vai conseguir criar novas células, ponto. Só que, lembra que eu falei que primeiro acontece a hipertrofia, então o aumento do tamanho das células que já existem e depois a criação de novas? Quando a gente fala de emagrecimento, a gente só faz um processo, que é a diminuição das células que já existem. Então, se você criou células novas quando era novo, então na infância, na adolescência, essas células permanecerão lá. Ouçam isso, permanecerão lá. Então, você vai emagrecer, murchar, mas continuarão lá. Então, a partir do momento que na vida adulta você descuida da alimentação e come mais do que você precisa, as células estão lá em quantidade maior do que estão em outras pessoas, em quem não teve sobrepeso e obesidade na infância e adolescência, e aí você engorda mais fácil, porque as células estão esperando... Gente, isso é chuva? Sim, isso é chuva. As células estão esperando para ficarem cheinhas de novo, para acontecer a hipertrofia delas. Então, você tem mais tecido adiposo. Essa é a questão. E aonde está esse tecido adiposo? Esse de guardar energia está geralmente embaixo da pele. Depende dos hormônios, depende do sexo, mas geralmente a maioria do tecido está aqui debaixo da pele. E é esse tecido que a gente tira quando a gente faz lipoaspiração. É esse tecido aqui, que está embaixo, geralmente no abdômen, no braço, na perna. Então, a gente tira o tecido adiposo que está... Tem outro tipo de tecido adiposo, de gordura, que é o tecido adiposo visceral. É a gordura que está entre os órgãos. E a função dela é proteger esses órgãos. Ela fica ali em volta deles, para que eles, primeiro, fiquem na posição deles. Olha que coisa estranha de pensar, mas é verdade. E proteger contra choques mecânicos mesmo. Além de ter também um pouco de função de controlar a temperatura corporal. Só que, lembra que tudo que é demais e tudo que é de menos é ruim? Ela tem uma quantidade específica, Esse tecido, essa gordura visceral, tem uma quantidade específica para ser. Se a gente coloca muito, é como se... Se a gente cria muito tecido visceral, é como se a gordura engolisse os órgãos. Dá pra entender? É pra ser feio assim mesmo. E aí, a gente aumenta o risco de doenças cardiovasculares, aumenta o risco de... desde doenças de base, tipo hipertensão e tal, mas de acontecer um evento cardiovascular, ser como é comumente chamado. Então, lembra que lá na lipoaspiração a gente tira o tecido que está embaixo da pele? Se aquele tecido não existe mais ou existe menos, o seu corpo, enquanto adulto, não tem tanta capacidade assim
de criar mais células. Ele pode criar, mas ele não tem tanta capacidade assim. Só que aonde tem outro tecido adiposo que ele pode criar? Lá entre os seus órgãos. A gordura visceral. É claro que se você não fez uma lipo completa, aquelas que tiram também a gordura dos membros superiores e inferiores, perna e braço, também, se você continuar com os mesmos hábitos, também vai ter um depósito, um acúmulo dessa gordura nesses membros também. Isso definitivamente é uma certeza. Mas vai prioritariamente onde o seu corpo consegue produzir na gordura visceral. Então, assim, lipo não é para emagrecimento. Lipo é para depois, muito depois que você já emagreceu e manteve os hábitos saudáveis e percebeu que existe ainda alguma gordura localizada que você se incomoda. Então não existe lipo para emagrecimento, porque também é um procedimento estético que é um tanto quanto invasivo, porque é uma cirurgia, e você não vai conseguir manter se você não tiver mudado seus hábitos. E quando voltar a engordar, vai prejudicar, vai piorar a sua saúde. Não existe lipo para emagrecimento. Existe lipoaspiração quando você já emagreceu, quando você já é magra, quando você já tem hábitos de vida saudáveis, que você consegue manter o emagrecimento, mas tem uma gordura em outra que te incomoda. É para isso que lipo serve, não é para emagrecer. Se você ainda não emagreceu, a lipo não é para você, porque você simplesmente não consegue manter esse emagrecimento. Se você conseguir emagrecer e manter esse emagrecimento, provavelmente nem de lipo você vai querer. Porque o seu corpo vai se moldar esse emagrecimento, você vai se sentir magra e vai falar, nossa, eu nem preciso de lipo, tá tudo bem comigo. Aconteceu várias vezes com vários pacientes. Então, assim, não dá um passo maior com a perna, não coloca o burro na frente dos bois. Como é que fala, gente? O cavalo na frente da carroça? Entendeu, né? Não dá um passo maior do que... As coisas têm uma ordem certa para acontecer. Primeiro, emagrecimento. Instalação dos hábitos saudáveis e a manutenção desse emagrecimento. Depois que acontecer a manutenção desse emagrecimento, aí sim você pensa no procedimento mais invasivo. Primeiro você precisa fazer o trabalho duro, precisa fazer o que tem que ser feito. Não tem como fugir, tentar encontrar um milagre, achar que uma cirurgia vai resolver, porque ela não vai. O trabalho vai ter que ser feito, pronto, acabou. Ah, Ana, mas se eu engordar depois da cirurgia, vai ser essa gordura? Sim, a gente não pode garantir que a sua vida vai ser sempre perfeita e você não vai engordar por nenhum motivo. Pode acontecer de você engordar por alguma coisa que aconteceu na sua vida, normal. Só que você já sabe, inclusive já tem consciência que vai ser essa gordura mais prejudicial, mais perigosa. Além de, esteticamente, não ser o resultado que você quer. Porque vocês devem ter visto já pessoas que fizeram lipoaspiração, engordaram e ficaram com aquela barriga de aspecto globoso, porque é a gordura visceral e não a gordura subcutânea. Geralmente quem tem são os homens, né? Uma das funções dessa gordura visceral é disponibilizar energia mais rápida. Então, os homens, como lá nas cavernas tinham a função de caçar e precisar de uma energia mais rápida, eles têm uma tendência maior a fazer esse depósito de gordura visceral do que as mulheres que têm maior tendência de depositar de forma subcutânea. E por que eu falei da infância e da adolescência? Porque quando as pessoas, quando a pessoa tem uma obesidade, um sobrepeso na infância e adolescência, até emagrece na fase adulta, ainda assim sobra um pouco de tecido, sobra um pouco de flacidez. E aí, para essas pessoas, geralmente, se elas emagreceram e permaneceram magras, são elas que mais se queixam e mais buscam esse tipo de procedimento estético, até associado a outros. Porque é para realmente esse tecido que está ali, porque ele não vai embora. A flacidez é isso, é o tecido adiposo com aquelas células, então pensa no plástico bolha, que um dia foram cheinhas, porque você estava acima do peso, tinha muita energia ali dentro, aí você emagreceu e as células diminuíram de tamanho, então elas não tem pra onde ir, elas ficam ali só que murchas. Então, gera essa flacidez. Flacidez é isso. Então, realmente tem uma indicação, até associada a outros procedimentos, como eu falei, para diminuir e melhorar essa estética, mas... Cara, são nesses casos. Não existe lipoaspiração para emagrecimento. Emagrecimento acontece antes. E a vida é um eterno durante. Então, você vai precisar emagrecer antes, vai ter que se preparar para essa cirurgia, vai ter que fazer a cirurgia, vai ter que manter isso depois. Não existe nada na vida que seja bom de verdade e seja fácil de fazer. Tudo precisa de trabalho, tá? Tudo.